Pessoal, é um prazer iniciar o último dos 4 encontros do projeto Diálogos Interdisciplinares, parceria da Litera com a Livraria Realejo. Hoje, para encerrar em grandíssimo estilo, a gente bate um papo sobre o Quincas Borba, obra do célebre, dispensa apresentações, ainda que haverá apresentações, do Machado de Assis. Tem aqui comigo, em primeiro lugar, né? Sou o professor Vitor, sou formado em Letras pela Universidade de São Paulo, História da Arte pela PUC, sou coordenador pedagógico do pré-vestibular da Litera, que fica aqui na cidade de Santos, no Alexandre Herculano 73. Tem aqui comigo meu amigo Carlos. Carlos, se apresenta aí pro pessoal. Tudo bom, gente? Meu nome é Carlos, foi evidente já. Eu sou formado em História, sou graduado pela Unesp, no campus de Franca, e eu fiz o meu mestrado em História. Só que aí, desde o início da graduação, eu sempre estudei literatura. Então, a relação literária com a história, os dois discursos, assim. Então, tanto no meu TCC, o meu mestrado é em literatura, e aí eu me aprofundei durante o mestrado na literatura peruana e na sociologia. Por isso, eu sou professor de Sociologia da Litera. E aí, no doutorado, se tudo correr bem, eu estou concluindo. Coincidentemente, eu estou no prazo final de entrega entre essa semana e o meio, entre amanhã e o meio da semana, que é sobre poesia chilena, mas é um olhar mais filosófico, que eu estudo, na verdade, o conceito de antipoesia e a modernidade filosófica na América Latina. Por isso, eu sou professor de filosofia também da Litera. Boa. Pessoal, vamos lá. Falar do Quincas Borba pede que a gente antes apresente o Machado de Assis. O Machado, é possível dizer, é uma grande síntese do Brasil que o produz. O Machado, filho de um pintor, que é pai do Machado, neto de escravo alforriado. A mãe do Machado de Assis é portuguesa, tá? Que vem pra cá. Ela morre quando ele é muito jovem, ela morre quando ele tinha 10 anos de idade. A madrasta, uma lavadeira, também muito pobre, ali do Rio de Janeiro. Nasce ali no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Uma origem muito humilde. Diz a lenda que vai aprender francês entre os 6 e 8 anos de idade, que não sei o que esse povo tem, né? Porque na semana passada, falando do Guimarães Rosa, foi aquela surra também de currículo, né? O Machado vai aprender francês entre os 6 e 8 anos de idade, as primeiras lições com o padeiro do bairro, que ele vai fazer ali uns serviços ali do cara, depois aprende inglês, outras tantas línguas. É um gênio da erudição deste país, tanto que vai ascender em função da intelectualidade, vai chegar a presidente por aclamação unânime, primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Bastante conhecido sobre o autor. Machado, ele vai ter na sua obra um início romântico. A gente pouco fala disso, né? A gente entende Machado como autor realista, mas toda a formação do Machado é do romantismo francês. Ele vai ler bastante os franceses no início de carreira. Há uma guinada, uma mudança na obra do autor por vários fatores. Um deles, o grande amor da vida do Machado de Assis, a Carolina, uma burguesa por quem ele vai se apaixonar e que vai apresentar muita gente boa de obra inglesa, vai fazer virar o Machado para essa influência do realismo inglês bastante ali. O livro que tem pra gente hoje, o Quincas Borba, é um livro da maturidade machadiana. Está bem distante ali do Yaya Garcia, do início de carreira do cara, e mesmo distante também de um Casa Velha, que a Unicamp colocou na lista, né, uma novela, está numa espécie de fase de transição. Aqui não, aqui a gente está num livro de 1891, é um livro 10 anos na frente do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o primeiro livro da obra realista do Machado de Assis. E a relação Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é uma relação muito íntima, porque Quincas Borba é uma espécie de spin-off do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uma espécie não, é justamente o que ele é, uma continuação dessa obra 10 anos mais tarde. Esse papo a gente vai ter daqui a pouco, qual é a relação que existe entre esses dois livros. Mas eu queria que a gente entrasse nessa conversa, e aí eu puxo aqui, Carlos, a primeira pergunta que eu faço para ti. Acho bom a gente colocar uma âncora e algumas balizas nessa conversa, e te perguntar, partindo do básico, que Brasil é esse que vai produzir, o Machado de Assis, e 2, o Quincas Borba? Essa pergunta ela tem duas vertentes mesmo. O livro é de 1891, como você falou. Então a gente está falando de aprovação da Constituição da República da Espada, de 1890. Então ele está vivendo esse lugar conturbado, né, de aprovação da Constituição de um governo militar. Mas, vendo isso acontecer, ele consegue olhar para como esse Brasil de 1891 se faz. Então o livro, na verdade, vai se passar entre 1845
Ele cita algumas datas jogadas assim, né? Então tem acontecimentos de 1845 até 1867. Então a gente está falando do segundo reinado brasileiro. E o que é o segundo reinado? É o local onde as elites se acomodam. Então, o que o Dom Pedro II conseguiu fazer que o seu pai não conseguiu? Ele conseguiu entender que o Brasil tinha duas elites, urbana e rural, que não eram tão diferentes nas ideologias assim. Então, se fala muito, né, de liberais e conservadores, e o que ele percebeu é que, nossa, vem cá, deixa eu usar esse poder moderador aqui. E aí, a partir de 1840, Dom Pedro II acomoda as duas elites, usando com parcimônia o poder moderador quando uma das elites ficava insatisfeita. Então, no final, o que isso vira? Essas elites estão tão acomodadas e juntas que elas abraçam o militarismo e dão o golpe da República. E o que o Machado percebe muito bem é que esse golpe ele é zero popular. Tanto é que o José Murilo de Carvalho, historiador que faleceu recentemente, no mês passado, ele chama no seu livro mais aclamado, né, de Os Bestializados da República. Porque em 15 de novembro de 1889, as pessoas que estavam na rua, quando vem a marcha saindo do quartel em direção ao palácio para dar o golpe, acham que é uma fanfarra. E o Dom Pedro estava onde? O segundo estava onde? No baile da Ilha Fiscal, tomando ponche, suave, e o governo dele ruindo. Então o Machado de Assis ele percebe isso muito bem e ele vai olhar muito mais, na verdade, não para os macro acontecimentos políticos, mas para essa coisa, né, dessas ideias fora de lugar no Brasil, desses personagens, né? O capitalista, o burguês, mas tem uma burguesia brasileira, embora seja muito típica brasileira. Essa burguesia brasileira, dá pra gente falar mais disso quando, né, se a gente for ler o livro e tal, mas é algo que acontece no Brasil que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem uma guerra de secessão por volta de 1860, 62, por conta que o sul escravista quer ser livre-cambista, quer fazer contato, comércio com a Europa, com os ingleses. E o norte quer fazer uma industrialização do Brasil. E a gente tem que lembrar que a nossa industrialização foi fracassada, né? Então é isso. O Barão de Mauá, ele vai fracassar na nossa industrialização, o Dom Pedro II vai abandonar ele, e o Machado de Assis está contando exatamente essa história de um Brasil que é burguês, mas não é, porque essa é uma ideia que não é nossa. Eu acho muito machadiano esse ridículo que está acontecendo, o Dom Pedro está no bailinho, né? É um absurdo completo. Exatamente. Bem interessante. Quando a gente olha para o livro, é muito importante, aí pensando nas provas, tá, pessoal de vocês, FUVEST, não dá para falar de um Quincas Borba sem falar de Memórias Póstumas, sem falar que o livro que vai dar a semente e desenvolvimento dessa obra seguinte. Bom, Quincas Borba é um personagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a espécie do filósofo louco, né, ali, que vai ser acometido pela semidemência, lá no Memórias Póstumas. E ali ele vai semear aquilo que vai ser a filosofia do humanitismo. E o Machado, terminado esse primeiro livro, ele vai ficar com a pulga atrás da orelha, ele vai falar, cara, tem um negócio aí que tem pano para manga, que dá para desenvolver, tem assunto aí. Tanto que inicialmente a ideia do Machado é fazer uma trilogia. Ele faria o Memórias Póstumas, o Quincas Borba e o último livro que não aconteceu, que seria o Sofia, sobre a Sofia Palha, né, ali do casal, ali do livro. Ele faz o Quincas Borba e fala, não, beleza, consegui desenvolver o que eu queria, tem aqui o que eu queria trabalhar, se eu fizer um terceiro livro vai ser mais do mesmo, né? Vou ficar rodando aqui em círculos para aqui nos dois. Mas é interessante quando você vai com essa leitura antes de ler esse livro aqui, e você vai achando que o Quincas Borba vai ser o protagonista dessa história, que ele vai ser um personagem que vai estar ali, e não é. Aparece um outro camarada, que é o Bião, um professor de Barbacena, interior de Minas, e esse cara vai ali apresentar o fato de que o tal do Quincas Borba já morreu. No livro começa, esse personagem já é morto. É o primeiro estranhamento. Tanto que ele vai falar desse estranhamento no próprio livro. Ele vai dizer, você que leu o Memórias Póstumas, você vai estranhar aqui um negócio. Ele parte desse... Eu sei que você tinha uma expectativa que não se cumpriu. E aí tem uma coisa, pra gente entrar nesse livro, eu tava batendo papo com o Carlos ontem, né, Carlos, pra gente poder montar aqui as coisas. E como a gente tem um carinho especial pelo começo do livro, né? A molecada que tá aqui da Litera teve 2 aulas comigo a esse respeito, eu trabalhei esse capítulo nas 2, porque eu gosto, eu acho maravilhoso. Que é, o capítulo 1 tem 2 parágrafos, ele é muito curto, primeiro deles que a gente vai ler, para bater um papo sobre ele, que essa porta de entrada para esse livro, ela é maravilhosa. Ele diz assim, olha que construção cinematográfica.
que ele vai construir aqui nessa cena. Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã. Quem o visse com os polegares metidos no cordão do chambre, a janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta, mas em verdade, vos digo, que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente. Que era há um ano professor, que é agora capitalista. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de túnis que lhe deu o recente amigo Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Começo maravilhoso que esse livro tem. E aí, Carlos, para além da questão do quanto da história ele já coloca, ele já condensa nesse parágrafo tão curto, há outras questões que se colocam aqui. Eu vou pedir para você comentar esse parágrafo, o que você tira dele, cara? Não, já dá pra comentar, você falou, né? É o primeiro capítulo que fala o livro todo. Sim, exatamente. E ele fala, até porque, assim, você citou no início que o Quincas Borba é um filósofo meio maluco. Sim. E eu vou querer desenvolver essa ideia mais pra frente sobre ele achar que é o Santo Agostinho, né? Mas isso acomete, por conta do humanitismo que a gente também vai falar mais pra frente, isso acomete o próprio Rubião, que acha que é o Napoleão III. Sim. Então, assim, o que é o capitalista aí? Tem duas ideias de capitalismo aí. Primeiro, é o capitalista no Brasil. Já citei para vocês, o Brasil vive uma espécie de livre-cambismo norte-americano, que é o escravocrata latifundiário. Esse é o capitalista brasileiro. Mas o capitalista, a gente não aprendeu isso já 2 vezes, né? Que teve aula comigo, viu isso 2 vezes, tanto em sociologia quanto em filosofia. O capitalista é o dono dos meios de produção, não é quem enriquece, né? Ele tem que não só enriquecer, ele tem que acumular e dominar esses meios de produção para que a sociedade vire aquela pirâmide lá entre superprodução e base, né? Então, é assim que aparece o Rubião aí? Não, ele é só um playboy, é um cara que enriqueceu. Essa é a burguesia brasileira. Então, essa é a primeira ideia de capitalista. O que é o avesso de um professor, proletariado, que tem que, a gente sabe muito bem, tem que trabalhar para receber. Então, vem essa primeira ideia. Mas eu costumo dizer né? O Roberto Schwarz costuma dizer, e eu gosto de lê-lo, é um dos ensaios mais aclamados dele, é um crítico da USP, então fica até uma aposta minha, né, na FUVEST, que possa aparecer um trecho dele, que ele tem um livro chamado O Vencedor às Batatas, né, que é a síntese do humanitismo, é a síntese do livro Quincas Borba. E o primeiro ensaio desse texto é Ideias Fora de Lugar, e ele vai usar como exemplo o próprio Quincas Borba como o local das ideias fora de lugar. Qual ideia? Por exemplo, a ideia de capitalismo, de liberalismo no Brasil. Como que você chama de liberal em país que é escravista? E aí ele fala, e não, o problema não é nem só o escravismo. O problema é que é um país que vive do favor, que é isso que o Rubião vive. Ele vive de uma sociedade que está no favor. E isso se soma ainda ao fato, mais uma ideia fora de lugar, dele se sentir a encarnação de Napoleão III. Porque quem é o Napoleão III na história? Ele é o cara do capitalismo francês. Que capitalismo não é o mercantilismo lá do século XVIII. O capitalismo veio com a derrubada do mercantilismo pela Revolução Francesa. Aí tem todo o processo revolucionário burguês em 1830. Depois, em 1848, quem está em Paris escrevendo o Manifesto Comunista? O Marx. E tem que sair por quê? Por causa das catástrofes, das atrocidades do Lord Cavaignac, que vai competir numa eleição contra o Napoleão III, perde, e o Napoleão III encarna o quê? Esse capitalista que vai industrializar a França. É exatamente isso que o Rubião se tornou, o capitalista, tanto o capitalista brasileiro burguês, quanto o capitalista mundial. Achei legal você falar essa questão das ideias fora de lugar, do Rubião como esse playboy e tal, porque tem uma coisa, quando você lê o livro, você tem a impressão de que ninguém trabalha, né? Naquela parada, assim, né? Ninguém trabalha, assim, uma galera, um bando de bom vivant, né? Golpistas aqui e ali, você vai ter o casal Palha ali e tal, mas a impressão que dá é que você tá lidando com uma espécie de uma elite que não produz, uma elite improdutiva, né? É impressionante O conceito do Marx para essa elite oportunista. E não por acaso o enriquecimento do Rubião é pela herança. Isso é muito bem escolhido, né? Não é que ele trabalhava, deu um golpe de sorte, né? Vendeu a empresa dele por uma grana. Não, ele não faz nada. Na verdade, faz.
Ele tem uma questão ali que é bem interessante. Ele conhece o falecido, o Quincas Borba, porque o Quincas Borba se apaixona pela irmã do Rubião. É o golpe de sorte que o Rubião tem. E aí no parágrafo que eu não li, tá, o que vem abaixo aqui, que encerra o capítulo 1, ele vai dizer que deu a sorte do Quincas Borba se apaixonar pela irmã dele e a sorte dos dois morrerem. Olha, tá falando da própria irmã. Eu dei essa sorte dela morrer. E aí, herdei essa grana toda, né? Com uma única condição, que era cuidar do cachorrinho, né? Cuidar do cachorro do Quincas Borba, que, pasmem, se chama Quincas Borba, né? Colocaria o próprio nome no cão ali. Mas, Carlos, a gente estava falando o quanto esse livro ele é toda uma grande alegoria para a ideia do humanitismo, né? Que nasce lá em Memórias Póstumas e que vai ser desenvolvida aqui. Uma outra porta de entrada importante para essa obra é a gente entender esse conceito e esse conceito inserido numa série de outros conceitos desse momento, né? O chamado cientificismo ali. Fala para a gente essa relação do humanitismo com esse cientificismo do final do século XIX ali. Sim. Vou tentar escapar da explicação tradicional, mas usando ela. Boa. Então a explicação tradicional vai dizer o seguinte: o humanitismo ele é descrito na obra Memórias Póstumas, principalmente pelas atitudes do Brás Cubas e pelo encontro dele com o Quincas Borba, né, que vai roubar o relógio dele, inclusive, tem um chance desse fato, assim, né, bem específico. E aí se sintetiza na obra Quincas Borba quando ele explica ao Rubião, né, falando... Eu acho curioso que o Rubião é um professor, mas ele é tratado como um ignorante, acho também é um detalhe bastante importante do Machado de Assis aí. E aí o Quincas chama ele e fala, ó, eu vou te contar uma história. Primeiro ele conta uma história da avó, sintetizando um pouco, e depois ele acrescenta a famosa história O Vencedor aos Batatas. Nada mais é do que uma história sobre o instinto humano, e quando a gente fala humanitismo, geralmente essa é a explicação principalmente dos críticos da FUVEST, dos críticos da USP, que são muito utilizados na FUVEST, é duas tribos, uma tribo tem batata suficiente para se alimentar, a outra não, só que se essa daqui não guerrear com a outra, em algum momento ela vai correr o risco de perder as batatas. Ou seja, a vida não tem bom ou mal, não tem certo ou errado, tem a luta, o conflito para que você vença. E o que é que você ganha como prêmio? Batatas. Bom, não tem nada mais sem sentido do que viver uma vida para comer batatas, né? Simplesmente os vencedores são os vencedores das batatas. Então, óbvio, né, que ele está fazendo uma crítica ao que vem anterior a ele. Então, essa é a explicação tradicional. Eu gosto de acrescentar uma explicação a mais aí. Posterior ao Machado, tem um autor que é Nobel de Literatura, é um alemão chamado Thomas Mann, que escreve, antes de mais nada, ele escreve Os Buddenbrock, que é sobre a decadência de uma família capitalista na Alemanha, e ele é premiado com o Nobel principalmente por esse livro, mas ele tem uma obra muito aclamada que se chama A Montanha Mágica. Na Montanha Mágica, o Hans Castor, ele vai viajar para um sanatório lá em Genebra, se não me engano, lá na Suíça, para visitar um primo dele que está com tuberculose. Quando ele chega lá, ele descobre que ele tem tuberculose. E aí ele vai morar nesse sanatório que ele vai apelidar, né, A Montanha Mágica. É um livro de 900 páginas que se passa praticamente no quarto dele, tendo lá as contrações de uma tuberculose. Esse livro vai fazer muito parecido com o que o Machado faz. Só que o Machado faz de uma maneira, que eu digo assim, aberta, brasileira, com bom humor, com ironia, e o Hans Castorp, né, o personagem do Thomas Mann, já vai sentir a melancolia desse cientificismo. Do que a gente está falando? A gente está falando basicamente de darwinismo social, que é uma aplicação da teoria darwinista das espécies aplicada para sociedades humanas. A gente falou disso recentemente em aula também, né? A ideia de que a sociedade está num progresso, está numa evolução, e a gente sabe, não existe evolução da história nem evolução social, e uma aplicação também do hegelianismo histórico, né? Aquela ideia de Hegel de que há uma filosofia, um movimento da filosofia histórica do Oriente para o Ocidente. Então, aqui é o local civilizado, o Oriente precisava chegar na sua civilidade. Essa união aí dessas duas coisas, somado ao positivismo, também, então, todas essas teorias que têm telos, né, que a gente chama de teorias teleológicas, que tem uma finalidade de progresso humano, elas desencadeiam o neocolonialismo, né? Então, o Machado, ele está vendo exatamente isso acontecer. E aí ele é um crítico desses acontecimentos, tal como o Thomas Mann também vai ser.
Só que pro Thomas Mann isso aparece de uma maneira muito melancólica. O personagem dele vai lutar na Primeira Guerra Mundial e se mata na guerra. O Quincas Borba não, né? O Rubião é um ímpio proletariado bom vivan. E aí se assemelha a essa crítica à noção de vida capitalista. Vai aparecer numa cacetada de autores. Vai aparecer no Proust, vai aparecer no Joyce, no Múzio, né? Então eu acho que o Machado, que a gente fala, a gente tem um virolatismo de achar que ele não tá dialogando com a Europa, mas tá, pra caramba, ele é lido pra caramba lá na Europa, nos Estados Unidos. O Machado, ele é reconhecido já na sua época. Acho muito legal nesse ao vencedor as batatas, né? Porque não é ao vencedor a honra, a glória. Não existe nada nem de metafísico, nem de sublime. Cara, vencer é batata. E é tão bem escolhido batata, né? Porque fica tão ridículo, né? Fica tão pé no chão, tão comizinho, né? E colonial, né? Porque tem uma noção, inclusive no Machado, de pensar essa modernidade a partir de cá. Sim. Né? E tem muitos autores que são assim, são lidos dessa forma, né? Que pensaram a nossa modernidade. E aí, pô, batata é o alimento mais colonial, que os caras pegaram daqui pra chamar de French fries lá, né? Ela é daqui. Bom, é muito bom. Na obra, então, a gente vai acompanhar esse novo rico, que repentinamente, num golpe de sorte ou de morte, né, vai se transformar no novo rico, Rubião. Só que não é legal ser rico em Barbacena, né? Não é divertido ser rico por lá. É legal ser rico no Rio de Janeiro, é legal ser rico na capital, né? E aí ele pica a mula, vai para o Rio de Janeiro para poder curtir. E aí, é importante que o Rio de Janeiro, essa imagem desse Rio de Janeiro já construído como boêmio, uma Babilônia colocada ali, é ali que a felicidade vai acontecer. Chegando no Rio de Janeiro, na estação ainda, ele vai conhecer o casal que vai de alguma forma selar o destino dele. Os amigos, mas nem tanto, né? Cristiano Palha e Sofia Palha. Esse casal, como todo picareta, muito gente boa, não dá para ser picareta sem ser gente boa, você não consegue cumprir a picaretagem, né? Eles são muito boa gente, são muito divertidos. E ó, vão com a gente que a gente vai apresentar você que o Rio de Janeiro tem de mais legal, tem de mais bacana. E o Rubião vai sendo colocado como esse tonto, né? Como esse trouxa, ele não desconfia de nada nunca, né? Eu acho bem bacana essa sua sacada, cara, desse professor que é sempre um tontão, né? Que é sempre um idiota, né? Nunca desconfia, pô, do nada, essa galera tão bacana, assim, o tempo inteiro. Não que a gente não seja. Não, eu tô aqui para discordar. E aí, esse cara vai conhecendo ali os salões do Rio de Janeiro, as festas, conhecendo gente, essa alta classe carioca, vai ficando cada vez mais amigo desse casal. Acho interessante que o Machado faz questão de não trabalhar também o próprio Rubião como uma criatura unidimensional. Ele vai se apaixonar pela esposa do amigo. Tem uma coisa ali o Rubião não é essa criatura boazinha o tempo todo, por assim dizer. Ele vai querer furar o olho do amigo, ele vai... Não é só um apaixonamento, ele vai tentar, né? Porque ele poderia se apaixonar, guardar aquilo para si, o que para o leitor poderia ser, olha só que valor moral que esse cara tem. Mais uma prova da moralidade desse sujeito é que ele se apaixonou, mas guardou isso para si. Não. Ele quer, de fato, concretizar aquilo que sente. E aí a Sofia, ao contar para o marido vê naquilo ali uma oportunidade. Assim, menina, a melhor coisa que poderia acontecer pra gente é esse cara se apaixonar por você. Maravilhoso. Tiramos a sorte grande. Olha como a ideia de moralidade, ela vai ruindo aqui na obra, né? É flexível demais. Não é sobre isso, né? Voltamos ao vencedor as batatas o tempo inteiro. Não é sobre uma construção moral. É sobre o que precisa ser feito para, dentro desse universo, vencer. Né? Essa é a grande questão. A gente vai acompanhando essa espécie de manipulação que esse casal vai construindo ali com esse cara, sempre ali acompanhado do seu cão fiel ali, né? O Quincas Borba. E a gente vai passando a acompanhar o processo de enlouquecimento do próprio Rubião, que vai decaindo nisso, vai sendo abandonado ali aos poucos. E é bem interessante a forma como a história vai acontecer, porque a história começa em Barbacena, vai para o Rio de Janeiro e a Barbacena retorna, né? Por uma morte melancólica ali, né? Sozinho, acompanhado apenas ali do cão. Carlos, você desenrolou pra gente, né, essa questão do cientificismo, essa questão do próprio humanitismo. Mas como você bem falou, Machado, além de um bom escritor, ele é um bom leitor, né, cara? Um cara que está dialogando com bastante coisa. Com que outros elementos do campo da filosofia aí, e especificamente, dá pra gente relacionar essa obra, cara? Tanto do contexto do cara quanto de agora, assim, como é que você vê isso? Tem uma coisa específica que
um autor específico que é o Nietzsche. É evidente que o Machado é um leitor de Nietzsche e na mesma época que ele está publicando, um pouco tempo depois, o Fernando Pessoa vai lançar um ensaio super esquecido sobre o Nietzsche, que tem uma leitura muito machadiana. Eu não sei se teve leitura, mas é parecido. O Machado é um ótimo leitor de Nietzsche. E isso aparece no Quincas, porque o Quincas, ele é um eterno retorno. O próprio livro se constrói como a ideia de eterno retorno, que eu já volto no conceito. Agora, as leituras sobre o Machado que levam a crer que o Quincas Borba é uma encarnação do super-homem nietzschiano, eu acho que são aproximações fracas, tá? E eu acho que a FUVEST pode brincar com isso. A FUVEST pode te levar ao erro, induzir ao erro, né? De querer, então é a encarnação, esse Rubião é um trouxa, que tem a moral flexível, e o casal tá querendo então enganar ele porque a moral também é flexível. Então existe aí uma ideia de super-homem por trás? Não existe. Para existir o super-homem nietzschiano, que é o que é isso? O super-homem, o além-homem. O que é isso? É quando, em algum momento, a sociedade, não como sociedade, é uma coisa muito individual, né? Inclusive acontece com uma pessoa específica, que é o Zaratustra, né? O profeta do Zoroastro, segundo Nietzsche, o personagem do Nietzsche, né? Que detém a boa nova. Qual é a boa nova? Deus está morto. A partir de agora eu vou aproveitar o meu presente, eu vou aproveitar o destino que o meu presente me dá, que é o amor fati, e vou entender que para construir novos valores, eu tenho que viver nesse eterno presente. Porque não existe construções em devir, grandes narrativas, não existem valores fixos morais, Estado, liberdade, verdade, tudo isso é algo histórico e efêmero. E o Machado percebe isso muito bem, tanto é que o livro dele é uma constituição disso. Agora, essa leitura de que um casal é o exemplo de Ubermensch, né, ou de além-homem, eu acho que é uma aproximação fraca, mas eu já vi isso aparecer em alguns artigos. Por isso que eu chamo a atenção para a FUVEST às vezes brincar com isso. Mas, de qualquer forma, isso aparece no Machado de Assis. O Machado de Assis, no Memórias Póstumas principalmente, vai encarnar a citação mais nietzschiana e humanitista ao mesmo tempo, porque bonita se coxa, porque coxa se bonita, né? Porque banca, tem alguns lugares que se colocam como manca. Cara, que é de uma canalice passível do além-homem. Então o além-homem não é alguém bonzinho, ele tá anunciando uma boa nova, Deus está morto. O Dostoiévski vai perguntar, tudo é permitido? Então, é por conta disso. Então, realmente, Deus está morto por Machado também. Não quer dizer que ele encarnou um Nietzsche ali nos personagens dele. Na verdade, os personagens dele são uma burguesia sem valor nenhum, que estão preparadas para esse novo mundo, talvez. Mas que ele não aposta nisso, né? Acho massa você falar disso, Carlos, porque quando a gente olha, né, acho que em síntese aí, esse presente eterno, né, esse agora, constante, tem essa, né, se não tem Estado, se não tem Deus, eu não tenho um apontamento para um futuro, né, isso some. Acho muito interessante como na obra do Machado, isso vai virar uma ironia com a narrativa romântica o tempo inteiro, porque a narrativa romântica está sempre apontando para o desenvolvimento do enredo, está sempre apontando para frente. Né? Ler um livro romântico é querer descobrir o que vai acontecer no final. E se não tem final, essa ideia de narrativa desmonta, ela não faz mais sentido, né? Então faz muito sentido o Machado deixar essa estética de lado, porque ele não encontra mais razão de diálogo com o mundo, né, para aquilo. E na própria obra, no próprio livro, no Quincas Borba, como ele vai tirar sarro de alguns elementos típicos das narrativas românticas. Você tem ali a figura do Quincas, que de herói romântico não tem nada, ele não é protagonista da própria vida em coisa nenhuma, pelo contrário, ele é um alvo de tudo, né? Vai acontecendo coisas com ele vai só andando. Você tem ali a figura da amada, que definitivamente a Sofia não se encaixa nela, ela definitivamente é uma mocinha em todos os seus sentidos, ela não é passiva, né? Ela pensa a parte dos próprios critérios, ela toma as decisões que ela tem que tomar, e o Cristiano Palha, que definitivamente também não é o amigo romântico, ele não vai se aproximar ali, né, daquele eu lembro muito ali do Iracema, né, do amigo do Martim ali, o Poti, o indígena, um bom amigo que vai se sacrificar pelo outro. Você tem a subversão completa
dessa ideia romântica de enxergar o mundo, que eu acho que conversa muito com isso que você falou, né? É uma narrativa que aponta para um futuro, isso acabou, já era, isso não funciona mais, né? Não tem idealização, né? Ele mata aquela idealização não só do romantismo, mas da filosofia anterior, né? Exato. O que eu gosto do realismo do Machado, mais do que os outros realismos latino-americanos que até tenderam ao fantástico, que é assim, ó, se não é real, aliás, se não é romântico, é real, mas é fantástico ao mesmo tempo. Nada contra o realismo fantástico, é bom também, é forte, mas acho que o Machado, ele joga pra ironia. Então, é a perda total de sentido. É o abraço do absurdo lá do Kierkegaard, que é um filósofo que a gente também recentemente estudou, mas sem o Deus. Sim. Então, vale tudo mesmo, assim. E, Carlos, a gente pensando nesses personagens como uma espécie de manifestação dessa alegoria do que é o humanitismo, né? Eu ia pedir para você, né, ter um combinado nosso aqui para você comentar isso aí, cara. Essa relação desses personagens como representação desse conceito. Assim. Pelo fracasso ou pelo sucesso. Pensando no conceito como um não conceito, né? O humanitismo é meio que uma bagunça, uma crítica com o cientificismo, com o progresso humano, então com essa perda de valores, ele encarna no próprio Rubião e no casal, né? Que é essa coisa de se enrolar o tempo inteiro e tal. Então vai ser essa alegoria do fracasso, essa ida e volta, né? Um Ouroboros que cai. Parece que o primeiro capítulo e o último capítulo são a mesma coisa, só que com um personagem enlouquecido, bradando ao vencedor as batatas, ao vencedor as batatas, ao vencedor. Então essa repetição parece proposital também. Isso é um ponto. Mas tem uma outra coisa dentro dessa loucura que não é tão louca assim, que eu acho interessante, como o Santo Agostinho reaparece na obra algumas vezes. O que eu falei, né? Ambos têm uma coisa de enlouquecer, tanto o Quincas Borba quanto o Rubião. Para o Rubião, é uma encarnação em Napoleão III. Para o Quincas Borba, ele manda um bilhete lá, bem no começo, nos primeiros capítulos, ele manda um bilhete e fala assim: naturalmente, descobri que sou o Santo Agostinho. Eu roubei o relógio do meu amigo Brás Cubas, tal como o Santo Agostinho roubou peras em Cartago. Ele tem mais alguma crença dele lá, e uma terceira coisa que era perceber que o mal não existe. Então, o Santo Agostinho percebe que o mal é o desvio da liberdade, que é não crer em Deus. Então, Deus não tem mal. A partir do momento que você se torna livre e crê em Deus, você não percebe o mal. E aí, diz o próprio Quincas Borba que faltou para o Santo Agostinho o humanitismo, que é da filosofia megalomaníaca, a origem de todo o universo, de toda a filosofia, que é perceber que o mal não existe. Então, tudo que acontece na sua vida é o bem. É todo o cientificismo acoplado numa filosofia só, que é o progresso eterno. Então, o humanitismo, ele tá nessa ideia de que tudo é bom e que tudo vem para somar e o progresso maravilhoso, tanto é que o Quincas Borba não se permite a morte, porque ele deixa o cachorro no lugar, né? Sim. Ele tá constantemente. Então, quando que o Santo Agostinho percebe essa coisa do mal? Mais ou menos ali no livro 11 das Confissões, e fica uma indicação aqui: leiam Santo Agostinho, de rolê. Ele não é um livro de filosofia, ele é tipo um on the road Confissões, né? Ele é um on the road da modernidade. Os agostinianos iam ficar meio bravos, e não dá pra mexer muito com o agostiniano, né? Tipo, o Lutero era agostiniano. Mexeu o cara e fez uma reforma protestante. Mas assim, leiam, porque, cara, é um cara percebendo as acepções da vida, assim, sabe? O cara vai lá e rouba uma pera no lugar, vai sentindo o pecado, sentindo o mal. E quando que ele mais percebe isso? No livro, por volta do livro 11, ele vai dizer o seguinte: quando me perguntam sobre o tempo, eu ajo naturalmente. Mas quando eu tenho que falar o que é o tempo, eu não sei. Eu sei falar que horas são, mas o que é o tempo? E até hoje, a base da física quântica é não saber o que é o tempo. É isso que torna as coisas relativas. E o Santo Agostinho vai ser o primeiro pessimista da filosofia medieval a perceber assim: cara, sem tempo, não dá pra dizer que tem mal, não dá pra dizer que tem bem, então se esvai o tempo. Quem que vai retornar, quem vai aceitar o tempo? Novamente o Nietzsche, o amor fati, a aceitação desse presentismo, que o Machado bebe e coloca o humanitismo para criticar. Dito isso, esse reaparecimento do Santo Agostinho, que vai aparecer algumas outras cenas, tem a encarnação ali de um mendigo, de um morador de rua na frente de uma igreja. Tem questão... é verdade, Luiz. Tem isso. Então tem esse personagem. Tem o personagem Alípio, que era também um seguidor de Santo Agostinho. Então, o Santo Agostinho reaparece bastante. Essa noção de tempo, até
tinha esquecido disso, ela apareceu numa questão da FUVEST no ano passado, sobre o Angústia, sobre o Graciliano Ramos, que era, e eu acho que não é impossível uma questão dessa, que é raro ter uma questão de filosofia pura assim na FUVEST, mas essa apareceu, que é um trecho do livro. Qual desses trechos se identifica com essa noção de não percepção do tempo em Santo Agostinho? E aí era um trecho falando lá das as horas se esvaem, não consigo sentir as horas, uma coisa assim. Então é uma questão que você vai ver, acaba ficando fácil depois desse papo, né? Mas eu acho que se repete nessa noção do Machado de Assis. Só que o Machado de Assis, através do Quincas Borba, resolve esse problema. Ó, o mal não existe porque o tempo, eu já dominei a noção de tempo. E aí, tanto pela leitura do Quincas Borba, que é uma leitura de tempo meio maluca, quanto pela leitura do Machado mesmo, dessa coisa de as coisas não têm sentido, vamos aceitar o presente aí. Carlos, vou pedir para você falar um pouquinho mais de negócio, que eu acho que tem uma coisinha legal, que eu sinto que em sala de aula os alunos ficam um pouco em dúvida, e que tem uma cara da FUVEST, eu acho que ela casa algumas coisas, que é essa figura do cão. Quando você fala dele, esse lance desse cara que não aceita morrer, Isso. né, e que permanece no cão. Fala um pouquinho disso para eles com um pouco mais de... Ah, sim. Também dentro dessa ideia do Santo Agostinho, né? Sim. Da permanência da impermanência, porque tanto Santo Agostinho depois a leitura do Nietzsche do tempo, é o seguinte, eu só vivo no tempo, certo? Não consigo viver em outro lugar. A intuição mínima da vida é espaço e tempo. As coisas passam e em algum lugar. Só que ao mesmo tempo isso é muito inconstante, né? Eu vivo aqui agora e esse agora já não é agora, ele se esvai muito rápido. O Quincas, para responder a primeira resposta sobre o humanitismo, não é o vencedor das batatas. A primeira resposta dele é ele falando que é como se o mundo fosse uma unidade das coisas, uma eterna permanência. Essa é a primeira conversa que eles têm. Um cachorro, para mim, é uma representação disso. Ele encarnar no próprio cachorro é a representação da sua megalomania do próprio humanitismo. E tem uma coisa muito curiosa, o Rubião bate pra cacete nesse cachorro, né? Dá uns tapas, Sim. Por quê? E o que é o cachorro? A condição da riqueza dele. Então, o cachorro é a batata dele. E ele vai perdendo aos poucos, né? Sim. É isso, eu acho que é uma questão possível, sim. Acho que faz muito simples. Legal essa imagem, eu não tinha olhado para isso. Desse cão como essa representação, essa concretização, né, da condição de riqueza. Exatamente. Né? E ela é a representação mesmo. Eu falei, é uma concretização. Ela é concreta. O cão é a condição. Você só vai herdar o meu dinheiro se cuidar do meu cão. Se cuidar de mim, né? Exato. Né? Eu preciso continuar, né? Essa é a condição, né? Eu não ser esquecido, né? Eu ficar ali, continuar. Maneiro isso, muito massa. Luz, é sempre complicado, né, a gente fazer uma aproximação de uma obra lá do final do século XIX com agora, né, com esses elementos mais contemporâneos. Mas não é porque é complicado que eu não vou pedir para você fazer, beleza? Tá? Eu vou pedir para você fazer. De que maneira, Carlos, você acha que o livro apresenta elementos que de alguma forma conversem com o nosso tempo e com as ideias do nosso tempo, cara? Sim, uma coisa que a gente conversou, e eu falei assim, tem algumas, a vida tem poucas certezas. A gente tem algumas que antes a gente falava que o Robin vai cortar para a esquerda, ninguém mais lembra do Robin, já é um jogador que aposentou, mas vai ter porradaria no Flamengo, isso a gente sabe, e a morte, e a FUVEST vai torcer o Machado de Assis. Então eu tenho uma aposta que não é, por exemplo, a aposta das ideias fora de lugar, acho que é mais provável. Até essa noção de voltar ao Santo Agostinho, o próprio aparecimento do Nietzsche, acho que são apostas mais certeiras. Agora, tem um assunto que no nosso material, inclusive, ele vem tanto em sociologia quanto em filosofia, e deve vir mesmo, porque é o que a gente discute hoje, né? Se há tempos atrás você dá aula há um tempo, a gente dá aula há um tempo, a gente sabe que antes era impossível superar a Segunda Guerra Mundial. Sim. Você entrava na sala de aula, você já tinha que falar Segunda Guerra Mundial em janeiro. Você nem tinha aula, você estava falando Segunda Guerra Mundial. Agora é essa noção de que as grandes narrativas da modernidade estão se esvaindo. Então a gente vai falar de pós-modernidade. O Machado de Assis é o pós-moderno? Nunca, né? Tal como Nietzsche não é um pós-moderno, apesar de ser lido assim. Mas o que é a pós-modernidade? Na filosofia, a pós-modernidade, na verdade, é algo que vem da literatura, né? Que é lá aquele livro do Robert Venturi, um arquiteto que está trabalhando em Las Vegas e usa o conceito que ele tinha visto no jornal para fazer uma crítica de um filme, de uma pintura, não lembro ao certo. E ele fala, o ambiente de Las Vegas é pós-moderno. E isso vai ser atribuído às narrativas literárias da época. Então você vai ter principalmente a encarnação disso no Thomas Pynchon, que é o Aquele Arco-Íris da Gravidade, um livro desse tamanho, assim, que é uma loucura, que é
a total perda de sentido. O que é a perda de sentido no sentido filosófico? É uma coisa que a filosofia rouba, no melhor sentido, da linguística, que é a ironia. Né? O que é a ironia? É dizer algo contrariamente ao que se diz, ou seja, o não sentido. O Machado de Assis é o mestre da ironia. E ele é o mestre de outra coisa que os pós-modernos fazem, a metalinguística. O cara está sempre falando consigo mesmo e com o leitor. Então, a pós-modernidade, na literatura, que vai se transformar em filosofia, e você vai ver isso no Derrida, você vai ver isso no Deleuze, no Foucault, vai ver isso numa série de outros autores, já é possível, inclusive, já falar de nova sinceridade contra essa ironia. Você vai ter outros autores, David Foster Wallace, você vai ter Dom DeLillo, agora, que lançou até um livro recente, que virou filme na Netflix, tal, que já estão contra essa ironia, já são pós-irônicos. Como está existindo esse movimento, eu não acho impossível a FUVEST atualizar o Machado, falando assim, qual que é esse diálogo dele com a ironia, com a metalinguística, não fazendo aquelas perguntas tradicionais de contexto literário, mas de contexto filosófico. Eu acho muito legal essa questão da metalinguagem no Machado, uma marca importante. Não dá para fazer prova de Machado sem levar sempre para casa, né, a questão da metalinguagem. E dessa coisa da conversa consigo e com o leitor, mas essa conversa com o leitor nunca é amistosa, ela é sempre muito conflituosa, ela é cheia de ruídos, assim. Nunca é uma conversa com o leitor, do pegar o leitor, vem cá, leitor, eu vou te pegar pela mão e vou te ajudar a entender esse livro. Eu vou tirar uma onda de você o tempo inteiro, né? Ele tá ali o tempo inteiro satirizando esse leitor. Eu acho muito legal no Machado essa consciência de quem é o leitor dele. Porque vamos lá, galera, o leitor do Machado, pensado pelo Machado, não somos nós, por óbvio, né? Ele tá olhando para o tempo dele e ele sabe o que ele está escrevendo e sabe como que ele está escrevendo vai chegar para quem está lendo, né? Tem essa percepção muito clara, eu acho isso muito bonito no Machado. Então ele olha para essa relação que ele sabe que é conflituosa em si e escancara. Então deixa eu tirar uma onda disso então. E é essa ironia metalinguística que vai sair dessa relação obra-leitor, que é muito legal e que precisa ser cobrada demais nas provas de vocês. Isso que o Machado faz é mais elegante. Eu estudei um autor no mestrado, o José Maria Arguedas. Ele tinha uma patologia séria, assim, não, na verdade, nem uma patologia, uma constante depressão, né? E ele sabe que ele vai se suicidar e ele não vai conseguir acabar o último livro dele. Então ele interrompe o livro, coloca os diários dizendo como que seria o final do livro e dialogando diretamente com o leitor, e avisando, e falando como deverá ser o velório dele, e publica. Se chama Los Osos. É uma doideira, cara. Então, na América Latina, isso aparece de várias formas. Eu acho que o Machado tem uma coisa mais elegante. A gente exaltou muito ele aqui, né? Fica um trabalho de exaltação. É que não dá pra... O cara é fora do comum, velho. E o Machado é legal, tá, gente? Gente boa demais. Acho que tá, o Machado é legal. Real mesmo, tá isso aí. Maravilhoso, incrível, beleza? Carlos, considerações finais. O que você coloca aí pra galera sobre essa... Aí já pensando, pedindo pra você filtrar, já em questões possíveis, como ler o livro, né? Pra gente olhar, acho que a FUVEST vai olhar para isso. A gente falou bastante de filosofia, mas vocês sabem que a filosofia não é o carro-chefe da FUVEST. Mas ela pode aparecer como um suporte, um alicerce da história, né? Então, assim, tal como a questão do Santo Agostinho no passado, acho que é legal dar uma olhada nessa questão do Angústia. É legal dar uma olhada, talvez não ler inteiro, talvez seja uma leitura pesada para vocês de ler o Ideias Fora de Lugar do Roberto Schwarz, mas pelo menos pegar uma resenha, entender isso, para ver como que pode casar com, assim, como que foi lido o liberalismo, o marxismo no Brasil, que momento é esse de entrada dessas ideias. Acho que esses dois caminhos são as duas principais vertentes que eu vejo. E por último, e quem vai ter aula comigo ainda vai ver essa pós-modernidade, eu acho que é uma terceira aposta bastante interessante, assim. Como ler o livro, aí tem diversas formas, né, mas é um livro, o legal do Machado é que é um livro que dá para você ler corrente. Sim. E, apesar de não ser um livro pequeno, é um livro que dá para ler com tranquilidade. Eu tenho que tomar um cuidado danado, gente, e vocês não serem traídos pelo vocabulário da prova. Lembra dessa ideia de narrativa cíclica, tá? Aquela parte de um ponto, evolui e volta para esse mesmo lugar, tá? Para que o nome não faça com que você erre algo que você sabe. Eu tenho muito esse cuidado com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse nosso último encontro, né? Do último encontro deste ano, né? A gente espera trabalhar com esse projeto para frente ainda. Estivemos em todos, eu, Conda, aqui filmando aqui por trás das câmeras, e quem veio aqui em todos. Espero que tenha sido bacana para todos vocês, como foi pra gente. Eu me diverti demais fazendo. E a gente não pode encerrar sem fazer o último sorteio, né? Agora vai sair para mim, É meu esse negócio. Do livro
do Tarran, o intrépido livreiro dos trópicos. E o de hoje é o com dedicatória, hein? De hoje é o com dedicatória. Não, é 6. 6. Ele levou. Pelo amigos. Valeu, pessoal. Até a próxima, vocês, hein? Um beijo pra vocês. Até a próxima.